Poder da Mordaça. É o poder da mordaça. Vamos discutir questões como as restrições à liberdade de expressão e a regulação das redes sociais. Vamos analisar os impactos do cerceamento das liberdades individuais, incluindo censura e medo de represálias. Este debate é fundamental para a preservação e promoção da liberdade em nossas sociedades. Participam aqui desse debate Gustavo Maltache, diplomata e autor do livro Contra Toda a Censura, pequeno tratado sobre a liberdade de expressão lançado pela Aves Rara. É formado em Direito pela UERJ, mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco e doutor em Administração Pública pela Universidade de Illinois, Chicago. Foi Network Fellow do Centro de Ética de Harvard, de 2013 a 2014. Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional de Jornais e colunista de Zero Hora. Por 27 anos foi executivo do Grupo RBS, onde atuou como repórter, diretor de redação de ZH, diretor executivo de jornalismo e vice-presidente editorial e institucional. É membro de diferentes conselhos ligados à defesa da liberdade de expressão no Brasil e no exterior. Marcel Van Hatten, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deputado federal, reconhecido por suas posições em defesa do liberalismo econômico, da liberdade de expressão. E um defensor também da redução do tamanho do Estado. Mônica Salgado, jornalista com mais de 25 anos de estrada, com pós em marketing de moda, foi redatora-chefe da Vogue, dirigiu a revista Glamour por 5 anos. Com alma multimídia e dona de uma comunidade virtual engajada, tem só no Instagram mais de 700 mil seguidores. Sejam todos bem-vindos. Convido agora também a todos participarem aí ativamente dessa discussão. Vocês já sabem, vai ter o QR Code aqui nas nossas telas para envio de perguntas que podem ser lidas ao final do painel. A mediação desse painel é do diretor de eventos do IEE, Richard Sachs. Contigo. Então, obrigado. Qual o futuro da liberdade de expressão? Você se sente livre para expressar tudo o que pensa? Considerando os acontecimentos reais do dia a dia no Brasil, é fato que estamos enfrentando desafios em relação à nossa liberdade de expressão, que vão além de simples ameaças. A rigor, o processo ganhou corpo a partir do momento que o despotismo, comandado por ministros do STF, proibiu qualquer opinião contrária aos interesses deles. Isso resultou em uma situação em que qualquer pessoa que se atrevesse a discordar era imediatamente rotulada como infrator, sem sequer ter a chance de se defender. A partir desse ponto, vimos uma rápida e implacável onda de perseguição, não apenas contra jornalistas e comunicadores, mas também contra qualquer cidadão que se atrevesse a se manifestar em público, nas redes sociais ou grupos de WhatsApp. É triste reconhecer que estamos enfrentando uma realidade em que a liberdade de expressão está comprometida em nosso país. A censura, o bloqueio de redes sociais, a perseguição e a possível criação de um Ministério da Verdade já esclarecem que a época da ameaça já passou. Toda tirania surge mascarada de boas intenções, calando os oponentes em nome da ciência, da verdade e do bem comum. Só que, por trás desse disfarce, existe a mordaça e a opressão. Quem aqui já deixou de expressar suas opiniões com receio de ser mal interpretado, cancelado ou até perseguido? O silêncio tem tomado conta. Todavia, há que salientar que a liberdade de expressão é de todos, concordemos ou não. Precisamos nos manter, custe o que custar,
sempre vigilantes e atentos, para que a mordaça não recaia sobre ninguém. Das fogueiras da Inquisição aos regimes totalitários modernos, a luta pela liberdade de expressão tem sido uma batalha longa. Precisamos ter a coragem que nossos antepassados tiveram para continuar defendendo esse direito fundamental. Como proclamou Voltaire, posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres. Essa máxima ressalta a importância de proteger até mesmo as opiniões das quais discordamos, reconhecendo que o confronto de ideias é vital para o crescimento intelectual e a construção de uma sociedade mais justa. A liberdade de expressão é um dos fundamentos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. Conforme defendido por John Stuart Mill na obra Sobre a Liberdade, esse direito não apenas permite a expressão, mas também promove um ambiente de debate aberto e diversificado, essencial para o avanço do conhecimento e da compreensão mútua. A liberdade de expressão não é apenas um direito individual, mas também um princípio fundamental que promove o desenvolvimento humano. Ela permite que as pessoas participem ativamente da vida pública, critiquem o poder e defendam seus interesses, fomentando um debate saudável e plural, e contribuindo assim para o fortalecimento da democracia. É por meio do respeito e da proteção desse direito que podemos construir sociedades mais livres, justas e igualitárias. Neste palco, no Fórum da Liberdade, ainda temos a coragem de expressar o que pensamos e de fomentar o livre debate, sem censura ou mordaça. Não podemos nos calar ou ser calados diante do que acontece em nosso país. O que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão? Qual o caminho para podermos voltar a ser livres para falar o que realmente pensamos? Para debatermos esse tema, contaremos com a presença de Marcelo Reck, Marcel Van Hatten, Gustavo Maltache e Mônica Salgado. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao palco do Fórum da Liberdade. Marcelo, a palavra está contigo. Fica à vontade daqui ou da... Alô, obrigado, Richard. Parabéns pelas palavras aí. Boa tarde a todos os colegas, aos de fora, um especial boas-vindas ao Rio Grande do Sul, né? Representado aqui por mim, pelo Marcel Van Hatten também. E, doutor Jorge, o senhor é um eterno jovem, mas a gente começa a se sentir velho quando se dá conta, no meu caso, que eu estive aqui, não aqui, lá no Plaza São Rafael, cobrindo o fórum como repórter da Zero Hora, o fórum de 1989, aquele famoso que vieram os primeiros presidenciários da primeira eleição direta. Depois tive, obviamente, muitas vezes como mediador de painel, como painelista e também sentado aqui como vocês, né, acompanhando e refletindo junto com o IEE a transformação fantástica e a renovação de geração em geração do Instituto de Estudos Empresariais e também eu me sinto orgulhoso de ter contribuído para que sempre o presidente do IEE seja um colunista da Zero Hora. Isso já há mais de 10 anos, vai se renovando, e é um espaço, que é um espaço limitado, mas não é o único, onde as ideias liberais estão presentes e vão se renovando ano a ano. O meu tema aqui é um tema um pouco ingrato, até porque eu estou ensanduichado entre o almoço e esses três grandes painelistas. Mas, a pedido do IEE, eu também tomo a liberdade de trazer alguns conceitos bem básicos sobre liberdade de imprensa. Meu foco aqui agora com vocês, eu sou um ativista que atua em atividades, em organizações em defesa da liberdade de imprensa e de expressão no Brasil e no exterior há 30 anos. Eu gostaria, então, aqui de tomar liberdade, desculpe aqueles que, eventualmente, eu venha chovendo molhado. Mas a primeira coisa é definir hoje, o primeiro desafio é definir hoje o que é imprensa. Antigamente era muito fácil, era rádio, televisão, jornal, revista, acabou. Hoje é muito mais complexo. Então, eu vou pegar o Wikipedia, né, essa definição eu tirei do Wikipedia, é a designação coletiva dos meios de comunicação informativos, em contraste, não em oposição, em contraste com a comunicação puramente propagandística de entretenimento. Ou seja,
não é nem propaganda, nem entretenimento, que são atividades, obviamente, totalmente legítimas, saudáveis, necessárias, fundamentais, mas jornalismo, imprensa, não é isso. 2, talvez seja mais fácil a gente identificar o que não é imprensa. Seguramente não é o conjunto das redes sociais. Tem muito de imprensa dentro das redes, muitos jornalistas, muitos comunicadores fazendo atuação jornalística dentro das redes, mas o conjunto das redes não é imprensa. Pode até se considerar mídia, mas não imprensa. Os grupos de Zap, obviamente, não são imprensa. Sites, publicações de partidos, empresas, organizações, fundamentais, necessários, mas isso não é imprensa. Isso está no campo das relações públicas ou no campo da atividade de propaganda. Necessária, mais uma vez. E eu tenho uma atuação grande neste campo também. A imprensa pode ser um blog ou canal de um jornalista ou influenciador, contanto que não receba uma remuneração para fazer a divulgação, a publicidade de algo. Um site de notícias com visão unilateral, legítimo ter posição, necessário, posições à esquerda, à direita, ao centro, contanto que tenha elementos, valores e princípios universais do jornalismo, como o direito contraditório, a busca da verdade, a diversidade, a correção de erros. E organizações de notícias ligadas ao governo, que me dá um pouco de brotoeja, mas até existem aí fora. Né? O caso da BBC, da Inglaterra, é um excelente meio de comunicação, a Deutsche Welle, na Alemanha, até pode ser, dependendo. Senão depois é só um organismo de propaganda, como a maior parte das vezes nós vemos aqui na América Latina. É uma imprensa, basicamente, é um veículo de comunicação que corrige erros de informação, abre espaço para o contraditório, divulga diferentes visões e opiniões, e, se tiver controvérsia, diferentes versões. É importante ver isso, porque quando a gente fala de liberdade de imprensa, ela está associada a jornalismo. E ativismo é uma coisa, e ativismo é necessário, fundamental. Eu sou um ativista, acabei de dizer, da defesa da liberdade de expressão e de imprensa, mas ativismo é ativismo, jornalismo é jornalismo. Eu dirigi um jornal, empresa de comunicação, em que milhões de vezes, incontáveis vezes, publiquei artigos, opiniões e notícias que contrariavam minha convicção pessoal. Mas isso é jornalismo. Não estava ali para fazer a minha vontade, a vontade do chefe, a vontade do acionista da empresa. Um veículo de comunicação é uma das poucas empresas, organizações no mundo, que divulga, que paga pessoas para falarem, tomarem posições contrárias, muitas vezes, à dos acionistas, exatamente em nome da pluralidade, da diferença de visões, sem que ninguém venha a ser demitido por isso, ao contrário. Outro aspecto conceitual, liberdade de expressão não é a mesma coisa que liberdade de imprensa. Embora a liberdade de imprensa não exista sem liberdade de expressão, é uma derivação da liberdade de expressão, mas é um conjunto de conceitos e preceitos que é específico para a atividade de jornalismo. Exemplo, o sigilo da fonte. A Constituição brasileira prevê para a atividade profissional o sigilo da fonte. Outro alerta, imprensa ou mídia não são corpos uniformes. Aí costuma ser uma forma estereotipada. A imprensa é isso, a imprensa fez aquilo, a imprensa acha, etc. Não. A imprensa é um corpo multiforme que tem incontáveis variações e que vai de um espectro ideológicos muito diferenciados, de práticas e atuações muito diversas. Então, assim, dá dois exemplos. Aqui tem um colega jornalista, né, Marcel Van Hatten. Ele não é imprensa, mas ele faz parte do ecossistema da imprensa. Marcel é colunista de um jornal chamado Gazeta do Povo, que, aliás, até eu tive a honra de entregar o Prêmio de Liberdade de Imprensa da ANJ em 2017. O Fernando Schiller, aqui ontem, não é imprensa, mas faz parte desse ecossistema, porque é colunista da Rede Band, comentarista na Rede Band e colunista da revista Veja. Outro aspecto, liberdade de imprensa não é para a imprensa. A liberdade de imprensa é o direito da sociedade de tomar conhecimento dos fatos. Fatos e opiniões plurais. Estatísticas, doenças, aqui eu não vou entrar em toda a sorte, investigações, apurações, enfim, feitas pela própria imprensa. A Constituição brasileira tem uma série de artigos que defende, pelo menos em tese, no papel, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.
Eu, para não tomar muito tempo, vou ficar só nesse, que é o meu preferido, que é o artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. As duas coisas não estão exatamente sendo cumpridas no Brasil hoje. Nem é, como se vê, livre a manifestação do pensamento e nem é vedado o anonimato. O anonimato, o Constituinte colocou o anonimato aqui em 88, porque as pessoas podem vir a ser responsabilizadas eventualmente por chamados abusos na liberdade de expressão, principalmente no que diz respeito à apologia de crime. E aqui não é a Constituição, eu posso concordar ou não, eu já fui enquadrado nesses artigos aqui algumas vezes como representante de uma empresa que já foi acionada muitas vezes na Justiça. O artigo 138, calúnia, o 39, difamação, o 140, injúria. Isto vale não para jornalista, vale para qualquer um de nós. E se nós podemos gostar ou não, eu tenho sérias críticas da maneira que isso é aplicado no Brasil. Eu vi isso ser usado para enriquecimento, que eu considero quase que ilícito, não vou entrar nos casos aqui até para não ser condenado de novo. E se tiver que mudar, tem que mudar lá no Congresso esse Código Penal, que é bem anterior à própria Constituição brasileira, que possa, de uma forma, ser mais explícito e poder ir na direção de uma defesa mais apropriada da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, sem que isso justifique assédios judiciais e, enfim, até tentativas de enriquecimento. Então, a liberdade de imprensa, ela também pressupõe responsabilidade ética, né, com valores e princípios comungados em todo o mundo. E tem um aspecto que eu gosto muito de comparar a imprensa com a medicina. Os veículos de comunicação, a imprensa, de uma forma geral, os jornalistas, não estão no ramo do erro. Nós erramos. Erramos em informação, erramos em julgamentos, espaço de mais para um, espaço de menos para outro. Mas isso é um processo dinâmico, até porque as coisas são decididas, muitas vezes, no calor das circunstâncias. Mas assim como médico, medicina, nós estamos no ramo do acerto. Ninguém procura o médico porque ele erra muito. Ele não acerta um diagnóstico, eu vou lá. Mas, eventualmente, ele não consegue acertar, ou demora, ou leva um tempo, ou precisa de mais dados para chegar ao acerto. Bom, passada essa parte de conceitos, eu vou tentar ser bem breve para ficar no tempo. Vou falar especificamente de onde é que nós estamos no Brasil da liberdade de imprensa. Esse quadro aqui é do Repórter Sem Fronteira, que faz um ranking de liberdade de imprensa bastante reconhecido do mundo. Há vários rankings, todos na mesma direção. Eu peguei esse do Repórter Sem Fronteira de 2023, portanto, do ano passado, bastante recente. O Brasil está na 92ª posição. Nessa nada honrosa posição, nós estamos atrás, Richard, da Mauritânia, da Guiné-Bissau, da Guinéia, da Mongólia. Essa é a posição brasileira, e os rankings mais ou menos são assim. Por que eles são assim? Primeiro, pelo fato de que, na verdade, nós não damos valor real à liberdade de imprensa e de expressão. O que significa, como lembrou o Richard, e como falou Fernando Schiller ontem, o princípio básico atribuído a Voltaire, do iluminismo. Eu não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Nós entendemos ainda no Brasil que direito à liberdade de expressão é o meu direito de manifestar. É também, mas não é o único, e eu acredito que não é nem o principal. O principal é defender aquela posição, aquela opinião que discordo, por mais cretina que seja, ou que mais inglória que seja, como disse Fernando Schiller ontem, que possa vir à tona, que possa ser expressada sem temer hostilidade, agressão ou cancelamento. E aqui nós estamos vendo que os ataques à liberdade de imprensa são admitidos de forma corriqueira na política, no judiciário e por parte da opinião pública. Quantas vezes eu já topei com comentários e posts dizendo quando um jornalista é censurado, ou quando é hostilizado, quando é agredido. Mulheres são especialmente agredidas e hostilizadas no Brasil, jornalistas mulheres. Manifestações, fez muito bem, tinha que apanhar mais. Cala a boca desse cara. Sem vergonha. Desonesto porque não fala o que ele pensa. Não importa o espectro ideológico, isso é uma prática corriqueira. Isto é parte da nossa cultura que precisa de muito avanço ainda para que nós, de fato,
defendamos a liberdade de expressão dos outros, não só a nossa. E aqui eu tomo liberdade de dar uma paradinha para contar que essa situação, infelizmente, Rich e Marcel, que são mais jovens que eu, aqui, e estavam aqui no Rio Grande do Sul já em 2000, mas talvez não lembrem disso porque eram muito jovens. Essa é uma notícia da Zero Hora de 13 de junho de 2002. Ela noticia a condenação de 2 jornalistas a 5 meses de prisão, entre eles eu e o colunista José Carlos Barrionuevo, na época da Zero Hora da Rádio Gaúcha, que éramos os representantes da empresa responsável por instalar o relógio dos 500 anos ali perto do gasômetro. Para quem não lembra, e muitos de vocês seguramente nem eram nascidos naquela época, em 2000, as afiliadas da Globo, em todo o Brasil, alugaram espaços e implantaram relógios feitos lá pelo Hans Donner, que ia fazer a contagem regressiva para os 500 anos, no dia 22 de abril de 2000, em todo o Brasil, com eventos em todas as capitais. Aqui em Porto Alegre, nós íamos tentar fazer uma reunião de 3.000 gaiteiros na manhã do dia 22 e bater o recorde mundial. Coisa de gaúcho, Mônica, se desculpa aqui, né? Durante a madrugada, o relógio sofreu um ataque. Começaram a atacar, tentar destruir o relógio. Não conseguiram, nós, por questão de segurança, decidimos cancelar o evento. De manhã, chegaram os ônibus, desembarcaram os vândalos, atacaram o relógio com coquetel Molotov, os bombeiros apareceram, os comandantes da polícia que estavam ali, a paisana, mandaram os bombeiros embora, vários secretários de Estado acompanhando a destruição do relógio, tudo filmado, gravado. E quando foram perguntar ao governador na época, Olívio Dutra, do PT, o que ele tinha achado da destruição, ele disse que manifestava o seu respeito a todas as manifestações em contrário aos 500 anos. E com isso ele recebeu um editorial forte, como deveria ser, da Zero Hora, e comentários fortes, como deveria ser também do colunista político da Zero Hora, o José Carlos Barrionuevo. Pois bem, o governador processou a RBS, e eu, como editor responsável, sou representante legal, ou era representante legal na época, por tudo que saía no jornal que não tinha assinatura, portanto o editorial era minha responsabilidade, legal, e o Barrionuevo. E fomos condenados a 5 meses de prisão. 5 meses de prisão. E eu tinha que explicar para meus filhos pequenos, na época, 7 ou 8 anos, não, que o pai deles não era criminoso, nem era assaltante, não era ladrão, que isso era uma outra questão política de um Brasil de 2002. E pior, até hoje, 22 anos depois dessa condenação, quase 24 da destruição do relógio, só tenho 2 condenados nesse episódio. Somos eu e o Barrionuevo. Mais ninguém, nenhum dos vândalos, nenhum dos oficiais, nenhum dos governantes que passaram a mão por cima da destruição sequer foi condenado. Isso é só um exemplo, eu não vou cansar vocês. E aqui eu vou dar uma corrida, porque eu já estou estourando o tempo. Por que nós estamos nessa posição? As velhas mazelas, como essa que eu citei, se somam a novas. As censuras prévias são recorrentes. Recorrentes. Não só para organismos e vozes do que a gente chama. Eu acho que o Schiller até disse ontem, direita, esquerda. De direita, essa semana, um site de centro-esquerda foi censurado por um juiz com remoção de conteúdo por uma publicação de uma entrevista que acusa o presidente da Câmara. Sem entrar no mérito da acusação, censurado, tira do ar. Site de centro-esquerda. A indústria do dano moral, uma outra praga. Por que a imprensa muitas vezes diz, esse jornalista fica protegendo o criminoso, chama ele de suspeito, não está vendo que o cara matou a mulher, o filho, assaltou? Porque vocês não acreditam. Mas a vida real é que se você publicar, e eu já vi isso acontecer na minha frente algumas vezes, que o sujeito é assassino, assaltante, ele ali na frente pode, por uma tecnicidade qualquer, ser inocentado ou não ser absolvido, e entra com uma ação contra o veículo e ganha. Ganha um dinheiro por dano moral, já que ele não foi condenado e foi chamado de assaltante. Então, por via das dúvidas, se faz o que eu chamo quase uma aberração. O sujeito está lá, evidentemente um criminoso, ser chamado de suspeito. Mas essa é a realidade nossa da indústria do dano moral. Litigância predatória.
Alguém não gosta de uma notícia, de um veículo, de uma matéria? A corporação inteira entra com ações em dezenas de varas simultâneas para processar o jornalista. É para ganhar? Não. É para tornar um inferno a vida da empresa e daqueles profissionais. É por isso que a Gazeta do Povo ganhou o Prêmio Liberdade de Imprensa em 2017, porque denunciou os vencimentos, subsídios da magistratura do Paraná, e dezenas de magistrados e procuradores entraram simultaneamente em diferentes varas para tornar um inferno a vida de 5 jornalistas durante meses a fio. E aqui nós tem vários casos que a gente chama de assédio judicial também. Agressões físicas e morais são recorrentes, como eu disse, especialmente sobre jornalistas mulheres, ataques patrocinados por políticos, campanhas de intimidação nas redes, uso da caneta para asfixiar vozes dissidentes, está vendo isso acontecer consistentemente, perseguições e favorecimentos, e a mais recente, que eu precisaria de 1 hora para falar, e não vou tratar aqui porque está em fase ainda de embargo declaratório, é essa responsabilização por entrevistas de terceiros que o STF acaba de estabelecer como repercussão geral em cima de uma entrevista de 1995, em que eu afirmo, só sucintamente, zero negligência e má-fé do jornal, mas a maneira que foi decidido isso é assustador de fato. Por fim, para ter liberdade de imprensa é preciso ter imprensa. Nós temos assistido, sobretudo nas pequenas comunidades mais remotas, o crescimento dos desertos de notícias, com o consequente risco da extinção de fato, do consenso sobre fatos, e esse vácuo vai se acabar sendo ocupado por desinformações. E pelo apocalipse informativo. Essas duas pessoas, a Maria Ressa e o Dmitry Muratov, a Maria é filipina, o Dmitry é russo, os dois ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2021, já tive a honra de entregar o Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa, ou participar da entrega a esses dois personagens. E aqui é só um exemplo. O Dmitry Muratov teve 7 jornalistas do seu jornal assassinados na Rússia e teve que deixar a Rússia agora e correndo o risco, assim como todos os colegas russos, de passar 15 anos na prisão por dizer que tem uma guerra na Ucrânia. Tinha que dizer até poucos dias, agora mudou, até poucos dias atrás, operação especial. Agora imaginem, se tivesse liberdade de imprensa na Rússia, que manietou completamente a imprensa, sufocou completamente a imprensa livre, haveria guerra, haveria capacidade do Putin sustentar uma guerra que, pior do que a guerra, que já é uma tragédia humanitária, a ameaça de um apocalipse nuclear, coisa que a gente nunca imaginou que ia estar discutindo e estamos vendo essa hipótese materializar, ou pelo menos ser discutida no nosso dia a dia, porque não tem liberdade de imprensa. Bom, vocês conhecem essa história, já foi bem falado pela Fernanda, por outros, os algoritmos substituíram o debate por brigas de torcida, não é mais um debate, não é mais uma discussão, é quem fala mais alto, quem tem mais capacidade de ofender, e cada um vai se fechando cada vez mais nas suas bolhas. Há um estímulo à realidade paralela, ao extremismo, agora gravados pela inteligência artificial. Aliás, ilustração aqui, muito obrigado, DALL-E, feita pela inteligência artificial. Os deepfakes são um novo elemento nas nossas vidas. Essa aqui é uma matéria dessa semana do Valor, onde uma candidata a deputada em Bangladesh, Bangladesh é um país muçulmano, teve lá uma foto dela manipulada e colocada como de biquíni, que é considerado ofensivo. Isso se espalhou e afetou profundamente a imagem dela, e ela resumiu a questão. Eles acreditam em qualquer coisa que vem do Facebook. Bom, risco de convulsões sociais. Eu adoro essa fake news aqui, porque é tão absurda que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia teve que vir a público nas últimas eleições dizer que não é verdade que quem quer votar em um candidato tem que ir nesse domingo e quem quer votar no outro candidato tem que ir no domingo seguinte. É inacreditável. Eles tiveram que vir à tona público uma nota oficial dizer isso, porque as pessoas estavam acreditando lá em Rondônia. Por fim, eu tenho corrido o mundo, o Brasil e o mundo, na busca de uma solução para essas questões, que obviamente dentro de todo o arcabouço democrático da defesa da liberdade de expressão. E uma delas, eu estou convencido que a gente precisa de um pacto global contra a desinformação, baseado na autogestão, baseado na autorregulação, assim como a defesa do planeta contra o aquecimento global e no longo prazo, educação para a mídia. Treinar as pessoas para identificar, saber o que é uma coisa, o que é a outra, capacidade de identificar uma deepfake e assim por diante, utilização de ferramentas para isso. E eu tenho feito
uma abordagem mais fora do Brasil do que dentro, porque eu acho que essa questão é muito mais global do que brasileira. E aqui nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos, como sociedade, todos... Ainda bem que isso nunca me aconteceu lá na RBS. Né? Nunca temos problemas técnicos, né? Que bom que não tem. Obrigado. Bom. Então vamos para o apocalipse informacional ou nós vamos buscar qualificação, aprimoramento do jornalismo profissional e da liberdade de imprensa. Nós vamos querer o império da desinformação governando nossas vidas, gerando até corridas bancárias, um apocalipse nuclear, ou nós vamos fazer a busca da verdade e da pluralidade, um mantra. Nós queremos populistas e demagogos nos governando ou governantes transparentes, submetidos a controles da sociedade? Em última análise, nós queremos autocracias e ditaduras ou nós queremos as democracias? Por fim mesmo, fica essa grande lição desse grande líder, o Abraham Lincoln, que deixo para vocês como reflexão. Muito obrigado. Maltache, a palavra está contigo. Pode ser, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar o IEE e o Fórum por trazer esse debate tão fundamental e por todo o trabalho que vocês têm feito em nome da liberdade. Obrigado. Eu queria agradecer o convite e fazer uma reflexão aqui sobre o tema, né, do admirável mundo livre. E não é uma tese definitiva aqui, é mais uma reflexão que eu quero fazer conjuntamente com vocês. O ímpeto da censura, ele sempre existiu, né? Assim como ocorre com outras liberdades, a tirania sempre foi o caminho mais natural e a construção da liberdade é que foi o caminho mais difícil e menos intuitivo. E com a liberdade de expressão é a mesma coisa. Então, o ímpeto da censura, ele sempre existiu. Talvez mudem os argumentos, né, a favor da censura. Então, há um tempo já foi a defesa da moral e dos bons costumes, a defesa da honra, a proibição da blasfêmia, a proibição da lesa majestade. Muito embora essa da lesa majestade parece que está voltando contra o nome. Mas hoje tem outros argumentos. Quer dizer, o ímpeto censório, ele é constante e o que vão mudando são os argumentos. Então, hoje fala-se em defesa das minorias, defesa da democracia, proibir ataques às instituições, defesa da ciência, né, em especial defesa da ciência durante uma pandemia, por exemplo. E o que a gente vê quando se analisa, assim como outros argumentos, eles, às vezes, são um pouco mais sofisticados do que a defesa da liberdade de expressão, porque a capacidade humana de inventar justificativa para a censura acaba sendo mais rápida do que a gente de analisar, se dar conta disso e criar o contra-argumento, né? Então, por exemplo, questão de ataque às instituições. A escravidão já foi uma instituição legal, inclusive. Então, no século XIX, eu não deveria criticar a escravidão. Então, o movimento abolicionista não deveria ter tido liberdade de expressão, porque ele foi uma crítica a uma instituição. O argumento não faz nenhum sentido, né? É um absurdo. Da mesma maneira, a questão da defesa da ciência. Não se pode criticar a ciência. Mas a ciência muitas vezes erra e muitas vezes é imoral também e defende coisas absurdas, como, por exemplo, já foi o racismo científico e a eugenia. Então, se eu estivesse na Alemanha em 1930, eu não posso criticar a ciência, eu tenho que aceitar a eugenia, porque é a voz da ciência, porque é a defesa da ciência. Se eu não fizer isso, seria negacionismo científico. Isso é um absurdo completo também. Então, assim, os argumentos não se sustentam muito pela qualidade deles, é mais que eles vão gerando argumentos numa velocidade tão grande que você tem que, né, ficar toda hora atualizando os nossos anticorpos argumentativos, né? E o problema da censura é que, se esses argumentos a favor da censura fossem aplicados igualmente com isonomia para todo mundo, ainda assim seria muito ruim, mas seria um problema diferente e menos ruim do que o problema que a gente tem hoje.
Porque o problema que a gente tem hoje é que esses argumentos, eles não são aplicados igualmente no espectro político. Quando, por exemplo, você tem um argumento que tenha mais ou menos um jeitão, uma estética de direita, criticando a vacina, isso é proibido, porque ataca a ciência. Agora, se você tiver uma estética progressista, for ligado à esquerda e disser uma das maiores sandices hoje no mercado de ideias do mundo, que é homens e mulheres não têm diferenças biológicas, aí pode, porque é de esquerda. Então, assim, uma das coisas fundamentais, e foi, assim, talvez a maior lição que eu tive fazendo a pesquisa, né, e trabalhando no meu livro, o maior aprendizado que eu tive foi que, e foi bem contraintuitivo, isso demorou assim para a ficha cair, né, mas o maior aprendizado que eu tive foi que, se você for ver a história da censura, ela rarissimamente tem a ver com o controle da informação. Ela parece que é para controlar a informação. Não, olha, eu quero garantir que não haja fake news no debate público. Eu quero garantir que não haja desinformação. Eu quero garantir que não haja informação contra a vacina que possa causar hesitação vacinal. Coisas desse tipo. Ela raramente tem a ver com isso. O objetivo da censura é, e sempre foi, o controle de um determinado grupo, de um determinado setor do espectro político. Então, assim, se você estiver do lado certo, você pode falar o que você quiser. Inclusive, por exemplo, se você fizer um discurso contra a vacina com uma estética de esquerda, por exemplo, a esquerda mística, cogumelo na cachoeira, falando mal de indústria farmacêutica, aí pode falar contra a vacina. Mas se você fizer um discurso que venha de um outro lado do espectro político, aí você não pode falar. Então, assim, até a mesma posição, a aceitabilidade dela muda de acordo com o espectro político. Então, a censura, ela tem a ver com isso, com controle de grupo, muito mais do que com controle da informação. E aí a reflexão que eu queria fazer sobre o Admirável Mundo Livre é o seguinte, por que agora, né? Por que isso está acontecendo agora e por que isso está acontecendo desse jeito? E a explicação ela tem que envolver um pouco mais além do que o Brasil, porque esse é um problema mundial, está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, não adianta se focar muito só no Brasil. A gente tem que focar no Brasil também, claro, a gente vive aqui, é o nosso país, mas o problema ele tem fatores causais mundiais, né, a gente pode dizer, internacionais, porque o problema não está limitado ao nosso país. Então, hoje a gente tem mais ou menos duas narrativas, duas interpretações para explicar o que está acontecendo. A primeira interpretação é basicamente o seguinte, tudo ia bem no mundo, tudo estava caminhando ali, final dos anos 90, início dos anos 2000 e tal. Tudo estava caminhando muito bem no mundo, inclusive com as redes sociais. Porque até o momento da Primavera Árabe, por exemplo, o progressismo adorava as redes sociais. Até o momento, por exemplo, da campanha do Obama, que foi muito elogiada por ser uma campanha que fez amplo uso de redes sociais, de micro-targeting e não sei o quê, foi super elogiada, cara, que uso genial das redes sociais para virar a mudança, virar os votos, não sei o quê. Até essa campanha também estava tudo certo com as redes sociais. Então o mundo estava caminhando, estava tudo indo bem com a democracia, com o mundo, e não havia nada do que reclamar, né? Até que, isso segundo essa interpretação, né? Até que, de repente, o extremismo, o fascismo, a extrema-direita, a nova direita, como se queira chamar, capturou as novas redes sociais, começou a distorcer a opinião, começou a fazer que as pessoas ficassem hipnotizadas. Quer dizer, as pessoas, quando votam contra o progressista, ela não pode votar simplesmente porque pensou diferente, ela tem que ter sido alguma coisa deu errado no cérebro dela, né? Então, alguma coisa deu errado com as redes sociais, que foram capturadas pela nova direita, e aí, com isso, mudou o que seria a opinião correta dessas pessoas. Esse é o problema que nós temos. E aí, claro, aí você vê enxurrada de livros e opiniões e debates sobre tudo que está com problema. É morte da democracia, falecimento, todos os sinônimos para morrer com a democracia, quer dizer, uma série de debates sobre como a democracia está morrendo. E aí, isso encaminhou
o que precisa ser feito, que é o que a gente vê hoje. Então, se você acredita nessa primeira interpretação, o que você precisa fazer? Primeiro, regular as redes sociais, para as pessoas terem as opiniões corretas que elas deveriam ter. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é modificar a democracia. Porque é o seguinte, mesmo controlando a informação, vai que alguém pensa diferente. Também não pode. Então, claro, eu vou regular a informação para você pensar igual a mim sozinho. Mas se você insistir em pensar por você mesmo, aí a gente tem um segundo mecanismo, que é a mudança, a modificação da democracia, retirando o poder das instâncias majoritárias. Então, a única forma de grande parte da população modificar alguma coisa, se você é a maioria, por exemplo, mas você não tem cargos e posições de lideranças institucionais, mas você tem a maioria da população, a democracia prevê alguns mecanismos majoritários para você modificar isso, como maioria no Congresso, a eleição de um presidente, e assim por diante. Só que o que essa interpretação, essa narrativa diz, é que como isso pode resultar numa decisão incorreta, então você tem que retirar o poder das instâncias majoritárias e colocar o poder nas instâncias minoritárias. É colocar o poder na mão do judiciário, da tecnocracia, da ciência, dos organismos internacionais e assim por diante. Você tem que tirar o povo da jogada, né? Existe uma segunda interpretação, né? E essa segunda interpretação, e isso é interessante porque aqui a gente tem que realmente tirar o chapéu para a esquerda. Porque eles fazem um trabalho muito bem feito disso. Você vê que essa interpretação que eu acabei de dar aqui, talvez não com todos os detalhes, eu imagino que isso não seja novidade para ninguém. Isso é o que todo mundo repete o tempo inteiro. Não, veja bem, desinformação, fascismo, não sei o quê. Aí capturaram, né, a rede social. Quer dizer, é o clichê, é o senso comum hoje. Esse é o que se ouve nas lideranças internacionais, lideranças institucionais, é o que se ouve na mídia e assim por diante. E, por outro lado, a outra interpretação é uma interpretação que ainda está em desenvolvimento. Desconheço, assim, uma interpretação perfeita, pronta sobre isso, sobre o que está acontecendo de verdade. Então, é interessante isso, como que parte do problema que a gente vive hoje é não ter uma história que explique esse avanço da censura de maneira consistente. A explicação da censura, dos censores, está mais forte e mais coesa do que a explicação da defesa da liberdade de expressão. Mas essa outra explicação diz mais ou menos o seguinte, e aqui, novamente, uma reflexão, não é uma resposta final, né? Nós vivemos hoje uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria ideológica, né? Então, assim como na Guerra Fria, a gente tinha basicamente dois lados. Um lado mais ou menos defensor da liberdade, claro que não perfeitamente, nada é perfeito, mas enfim, um lado mais ou menos defensor das liberdades e outro lado mais ou menos tirano, querendo retirar a liberdade alheia. Esse outro lado, durante a Guerra Fria, era o comunismo. E muita coisa do que está acontecendo hoje, eu acho muito parecido com o comunismo. E eu tenho a noção de que quando eu falo a palavra comunismo, já vem à minha cabeça todo o contra-argumento de que, ai meu Deus, pavor do comunismo, aquele deboche da esquerda, né? Aquela coisa, é como se fosse um bicho-papão, uma coisa que a gente está enxergando no vazio, né? Uma aparição. E eu acho que há modificações em relação ao que a gente vê hoje. Então, eu prefiro até chamar de neocomunismo, o que está acontecendo. Muitos pensam que o comunismo seja só uma doutrina econômica. Socialização dos meios de produção. Alguém está socializando o meio de produção? Ninguém está, logo não há comunismo. Mas o socialismo e o comunismo, eles não são uma doutrina econômica. A essência do comunismo não é uma doutrina econômica. A essência mesmo do comunismo é a retirada de aspectos fundamentais da vida humana, como a moral e como o sentido de futuro e o sentido de destino, você retirar isso do transcendental e colocar no plano material. É você dizer o seguinte, olha, não existe uma moral superior, não existe um direito natural. O que existe é a moral que a gente encontra na vida material. E a vida material é guiada por uma dinâmica de luta de classes. Logo, a moral é a moral da luta de classes, que é a moral do proletário, que hoje foi um pouco adaptada
para as outras minorias. Então, hoje você não tem mais só a díade burguês versus proletário, mas você tem cis, hétero, homem, mulher, branco, negro e assim por diante. E como é que eu julgo se alguém está certo ou se alguém está errado num determinado momento? Eu olho para a pessoa, vejo o gênero, vejo a raça e digo se a pessoa está correta ou não naquele momento. O que é a total perversão da moralidade. A moralidade você julga o ato de uma pessoa. Eu vi um vídeo, alguém bateu na pessoa. Tá, mas espera aí. Por que ela bateu e o que a outra pessoa fez antes? Então, você tenta entender o que aconteceu durante o ato. Você tenta entender as ações que estavam envolvidas ali. E não olhar para a pessoa, mais ou menos julgar que grupo social e sociodemográfico a pessoa pertence, e daí você fazer um juízo moral. Isso é a perversão total da moralidade. Isso vale para a liberdade de expressão também. Porque se essa é a minha moralidade, se eu sei que quem está certo é o chamado oprimido, ou, na verdade, a vanguarda, que não tem nada de oprimida, mas se faz passar por oprimida para poder obter os privilégios que ela diz defender, né? Porque não é nem isso, na verdade, não é nem a defesa do oprimido, na verdade, é uma afetação de defesa do oprimido, é pior ainda do que isso, mas não vamos entrar aqui nisso. Então, assim, se isso é aplicado também à liberdade de expressão, a gente começa a entender o que está acontecendo hoje. Então, se você faz parte de um grupo privilegiado, por que eu vou te dar a liberdade de expressão? Se o que você fala vai contra o oprimido, por que eu vou te dar a liberdade de expressão? É imoral o que você está falando, você não pode falar isso. Você não pode falar uma coisa que vá contra o direito. Aí eu começo, claro, aí eu vou mudando a linguagem. Eu não vou simplesmente dizer que você está falando uma coisa que vá contra um... Aí eu vou chamar isso de uma agressão, eu vou chamar isso de uma violência verbal, vou chamar isso, sei lá, de um genocídio léxico, não sei. Você vai inventando E aí você vai inventando novas expressões para poder colocar aquilo que você está fazendo da pior maneira possível, né? Quando, na verdade, não é isso que está sendo feito. E a outra questão muito importante é que, geralmente, os comunistas, né, o comunismo, o neocomunismo, com uma pequena diferença que eu vou mencionar, trazem a questão do destino, do paraíso, a gente pode chamar assim, para o mundo material. Então, assim, a utopia não é uma coisa impossível de ser realizada, que talvez a gente se realize numa vida posterior. O comunismo não pensa assim. Ele acredita que a utopia é uma coisa a ser realizada pelo ser humano na Terra. A perfeição é possível na Terra. Então, existe essa ideia de fim específico, né, que se chama de teleologia, ou alguns chamam de escatologia. E o que é feito hoje em dia é trazer esse sentido de escatologia, né, de a história tendo um destino certo da perfeição, para dentro da democracia. Isso é uma coisa, talvez a coisa mais importante que eu tenha para dizer hoje aqui. Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa o seguinte: olha, eu tenho as minhas preferências pessoais, eu tenho os grupos políticos que eu apoio e em que eu acredito, eu espero que eles ganhem, mas se amanhã eles perderem a eleição, perdemos, vamos trabalhar para tentar ganhar a próxima. Essa é a ideia de democracia. A democracia não tem uma garantia de que alguma coisa vai acontecer do jeito que a gente queira. Ela não tem o rumo certo. Democracia é um jogo em aberto. A democracia ela é uma competição retórica para a transição pacífica de poder, porque a gente entende que essa competição retórica para a transição pacífica de poder é uma maneira de evitar a concentração de poder. E, ao evitar a concentração de poder, a gente evita a tirania. Essa é basicamente a ideia da democracia. Não está garantido que a política pública preferencial de nenhum grupo vai ser aprovada um dia. E mesmo que ela seja aprovada, porque um outro grupo pode ganhar a eleição seguinte e desfazer aquilo que foi feito. Essa é a realidade da democracia. O problema é que o que está acontecendo hoje é que essas lideranças institucionais não acreditam mais nessa democracia. O que eles acreditam, a democracia em que eles acreditam, é uma democracia escatológica, é uma democracia com um fim certo, é uma democracia que tem que rumar para a realização de determinados valores, que são os valores dessa vanguarda
de escolarizados urbanos, que teve o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de ideologia, mais ou menos, e que não à toa são os valores progressistas. Então, o que nós temos hoje é uma liderança institucional que diz acreditar na democracia, mas que toda vez que a democracia dá uma resposta que eles não gostam, eles falam que a democracia está em crise. E aí, já para concluir, né, a gente tem esses dois fatores, então, uma perda total do sentido de moralidade e a escatologia sendo incorporada à democracia. Então, agora é o seguinte, ou é democracia rumando para o progressismo, ou é censura, ou é controle. Né? A gente precisa controlar que as pessoas tenham as opiniões corretas. E vamos lembrar que, para somar, né, um pouco a esse problema, a própria esquerda está mais fanatizada do que o normal. Inclusive, tem pesquisa empírica sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem pesquisa empírica sobre o quanto que a esquerda mudou de opinião em determinados tempos nos últimos 30 anos e o quanto que a direita mudou. E o que se vê é que a direita, muitas vezes, foi rumando mais ao centro. Por exemplo, um grande exemplo disso é a aceitação do casamento gay, por exemplo, né, que a direita, em geral, tem aceitado já no Ocidente. Então, isso foi uma grande mudança da direita nas últimas décadas. E então você tem essa comparação, né, de como a direita veio se moderando e a esquerda foi ficando cada vez mais extrema. E aí, quando você tem essa esquerda mais extrema, esse sentimento de escatologia, e você vê uma enxurrada, né, uma avalanche da direita vencendo uma série de processos democráticos, Trump, Brexit, Bolsonaro e assim por diante, você vê essa nova direita crescendo dessa maneira, você entende muito bem por que o pânico, por que a histeria. E é por isso que a gente olha essas lideranças institucionais que falam de fascismo, avanço da extrema-direita, que a gente tem que controlar. E você olha assim, espera aí, a única coisa que aconteceu é que vocês, lideranças institucionais, se afastaram completamente dos valores da população, vocês defendem coisas que a população desacredita, muitas delas que a população realmente tem uma repulsa, vocês continuam defendendo isso, culpam a população por não concordar com vocês, então nada mais natural que essa população dê o resultado na urna. Nada mais natural que ela deu a resposta naquelas instâncias majoritárias onde ela pode dar essa resposta. E aí, já para concluir, o que a gente tem hoje, né, é que assim como nós tivemos isso no comunismo, a gente tem hoje uma coisa muito parecida. A gente tem uma vanguarda revolucionária, mais ou menos, essa vanguarda de escolarizados urbanos que quer impor a sua visão de mundo contra a visão da maior parte da população e quer impor isso de qualquer maneira, né? Se a população votar de acordo com o que a gente quer, ótimo, senão a gente controla de outro jeito. Você tem também, além da vanguarda, você tem os fellow travelers, né, que são tipo os simpatizantes, é o pessoal que eventualmente pode até fazer uma crítica aos comunistas, mas na hora H acaba fazendo o C de comunismo, né? E acaba fazendo o C de censura. E, por fim, você tem uma imensa maioria que fica presa na espiral de silêncio, porque a gente sabe que não pode, que tem dificuldade de falar uma coisa contrária a essa hegemonia progressista e acaba se autocensurando, se silenciando para evitar custos pessoais sobre isso. Então, assim, o recado que eu queria deixar é que é fundamental para a gente elaborar uma resposta coesa a esse ataque à nossa liberdade de expressão, a esse movimento de censura, que a gente comece a aprimorar um pouco, entender um pouco melhor e ser um pouco mais incisivo na realidade, na crítica daquilo que os censores estão querendo fazer. Muito obrigado. Mônica, agora a palavra está contigo. Eu ligo? Muito bem. Ficou ruim para mim agora, né? 5 aplausos em cena aberta. Parei de contar no terceiro, deve ter sido mais que 5. Bom, eu confesso que estou um pouco nervosa, porque para usar 2 expressões que me dão um pouco de preguiça, mas que são reais, eu estou completamente fora da minha zona de conforto, aqui hoje falando para vocês. E
também estou furando a minha bolha, completamente. Sou jornalista de formação, mas sempre atuei na imprensa feminina, sempre atuei na moda. De uns tempos para cá tenho me aventurado em desagradar algumas pessoas nas redes sociais, deve ser por isso que eu estou aqui. Mas eu peço que vocês sejam pacientes e fofos comigo, porque prometo dar o meu melhor. Bem, era uma vez um tal de jornalismo imparcial. E quando eu falo uma vez, honestamente, eu nem sei de que vez que eu estou falando. Será que já houve essa vez? Os colegas até disseram que já houve. Como viviam esses colegas jornalistas imparciais? Do que se alimentavam? Como se reproduziam? Assista no próximo Globo Repórter. Primeiro aplauso em cena aberta. Obrigada. Bom, que ironia, né? Debochada citar nesse contexto essa emissora. Emissora ou assessoria de imprensa do governo? Não sei. Bem... 2. Yes, and counting. Bom, mas sigamos. Eu entrei na faculdade, gente, na PUC São Paulo, em 1997. PUC São Paulo, senhoras e senhores, antro da esquerda, fui catequizar, todo respeito, PUC Rio Grande do Sul, fui catequizada na fonte ali, né? Ou quase, porque, de um lado, eu era uma garota de 17, 18 anos, encantada pela profissão, mas, do outro lado, eu sou uma filha de militar, que muito cedo, graças ao meu marido, então meu namorado, que eu conheci com 18 anos, eu comecei a conviver com uma outra turma, né? Meu marido é 10 anos mais velho que eu, cantor, fez fama no showbiz. Vocês sabem quem é? Quem nasceu antes dos anos 80 sabe. Ele fez parte de uma boy band chamada Dominó. Manequim. Bem, e assim eram os seus amigos, né? Self-made men, self-made women, pessoas que se construíram graças a esse sistema malévolo, injusto e explorador, conhecido como capitalismo, né? Bem, havia, pode subir o TP, por gentileza, que eu já estou lá embaixo, havia essas duas Mônicas em mim, e elas lutavam muito entre si, e tem um agravante importante, eu sou libriana, ou seja, eternamente pendendo ora cá, ora lá. E o resultado dessa esquizofrenia, olá, palavra politicamente incorreta, dessa esquizofrenia de personalidade é que eu sempre fui a patricinha conservadora entre os porras loucas da faculdade, que mais fumavam maconha do que assistiam aula. E, por outro lado, eu era a porra louca, um projeto de jornalista, sem a parte da maconha que sou careta, no meio dos riquinhos conservadores. E assim eu saí da faculdade, fui para o mercado de trabalho, e Deus me agraciou com uma distância segura do jornalismo hard news. Eu fui para o jornalismo feminino, moda, beleza, comportamento, mas nem assim eu me vi livre da militância. Como diz aquela trend das redes sociais, eu sou jornalista. E é claro que 99,9% dos meus colegas de redação são militantes, não importa em que área você atue. É fato, gente, mas verdade seja dita na primeira década, um pouco mais, né, dos anos 2000, quando surgiram as redes sociais, quando surgiram as primeiras redes sociais, essa polarização da maneira que nós vivemos hoje inexistia. Mas a cultura woke, essa que coloca no centro de toda e qualquer discussão o identitarismo, essa cultura woke já expunha os seus tentáculos lá no começo dos anos 2000. Sobretudo depois de 2010, né, o Instagram surgiu ali em 2011, 2012. Então, vou contar um fato para vocês. Certa feita, se não me engano, em 2016, eu era editora da revista Glamour, né, diretora da revista Glamour Brasil, e nós estávamos, nessa época, celebrando a primeira capa de revista da Sasha. Sim, a filha da Xuxa, que até então ela era reclusa, redes sociais fechadas, e era a capa de estreia da Sasha, e a capa seria clicada em Tóquio. E a fim de darmos um spoiler, né, para os nossos seguidores desse projeto que era grandioso para a revista, eu e o meu time fizemos um bumerangue fazendo assim. Pois é. Ai, vocês já imaginam, né? Era bacana fazer bumerangue na época, a gente achou que a gente estava arrasando. Hoje não faríamos, é certo, porque já estamos devidamente vacinados, mas em 2016 pareceu super ok. Afinal, era um post comemorativo, era um contexto super positivo. Eis que um certo influencer oriental, um influencer bem influente, redundância válida, chamado Brian Boy, que na época, inclusive, já tinha feito 3 cirurgias de ocidentalização, pasmem,
Esse cara repostou o conteúdo marcando todos os orientais da indústria de moda e de luxo, estilistas renomados, executivos das grandes marcas. E a acusação dele era: a Glamour Brasil, culturalmente analfabeta, ele usou esse termo, faz yellow face, e com isso me aciona vários gatilhos de preconceito da infância. Com isso, obviamente, ele não buscava aliviar suas dores, duvido, nem educar o seu público. Ele também, obviamente, não procurou entender o contexto da publicação. Duvido que ele entenda português. O seu objetivo era claramente punitivo. A fogueira para quem errou. A direção da editora, na época, que era a Globo Condé Nast, recebeu mensagens de grandes grupos de luxo, inclusive uma super diretora da LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, exigindo a minha cabeça. Felizmente, na época, eles foram sensatos e não cederam, mas se fosse hoje, eu não tenho dúvida de que eu seria demitida, como, por exemplo, pouco tempo depois, foi a Donata Meirelles, não sei se vocês se lembram desse caso, que foi julgada, condenada, sem direito à defesa, pelo Tribunal Superior Virtual. Ela errou, sim, eu errei, sim, mas e o fator intencionalidade? Será que ele não vale nada nesses casos? E o fator proporção, tamanho do erro em comparação à virulência da reação, do cancelamento? A Donata se reergueu, muitos de vocês podem ser que a acompanhem, porque com muita disciplina, com muita inteligência de mercado, afinal ela é casada com um dos maiores publicitários do país, o Nizam Guanais, ela se reposicionou, ela fez várias collabs com a Djamila Ribeiro, ela fez letramento racial, etc, etc. Não estou fazendo nenhum julgamento, estou apenas fazendo uma constatação factual. Você é, eventualmente, perdoado com o tempo, mas tem um preço que você precisa pagar, que você precisa ter muito estômago para pagar, porque isso, de fato, não só destrói a tua reputação, destrói a tua carreira, destrói a tua profissão, destrói a tua família, é um verdadeiro câncer. E a primeira lição, vejam vocês que curioso que eu aprendi na prática, a primeira lição dos gestores de crise, quando você passa por um cancelamento, quando você passa por uma situação extrema nas redes sociais, é que você admita rapidamente que você está errado, peça desculpas, publica aí rapidamente, quanto antes melhor, e aí você fala: oi? Quer dizer, a própria cartilha de gestão de crise está a serviço da cultura woke. Porque, para algumas pessoas, pode até ser ok pedir desculpa por um erro que não julga que cometeu, mas, para mim, dói, acho errado, questiono, sofro, né? E acho que é por isso, assim, por esse inconformismo que sempre acabou pautando a minha profissão e a minha carreira na minha bolha, até hoje, que me fez chegar até aqui e me tornou essa pessoa que se recusa a se dobrar ao status quo e que paga um preço importante para isso, inclusive financeiro. Mas, sorte minha que estou aqui hoje diante dessa plateia, que é tão qualificada, que também se recusa a dobrar, né, ao que se convencionou muitos bocejos a se chamar o lado do bem. Mas aí, a gente adentra a essa era das redes sociais, né, que são essas mídias que mudaram tudo, que hoje moldam a nossa relação com a política, com a economia, com o comportamento humano, com o consumo, né? Essas redes sociais se infiltraram em todas as áreas da economia, do pensamento e do comportamento humano. E as redes sociais, tentem não rir, já foram celebradas como as primeiras mídias a darem democraticamente voz a todos os pontos de vista, sem a necessidade de você ter um intermediário, né, para mediar a mensagem que você vai receber, um grande grupo de comunicação ou algo assim, né? Antes, a grande mídia era o único filtro que nós tínhamos, e a curadoria que eles faziam pela gente era tudo o que a gente podia consumir. Hoje, a gente pode ir direto à fonte, sem intermediários, isso é um grande ganho das redes sociais, mas, contudo, porém, e mais do que ir à própria fonte, a gente pode escolher as nossas fontes, a gente tem um protagonismo, a gente é ativo nesse processo de escolher as nossas próprias fontes, mas claro que há um lado B nessa moeda, né? Porque como reflexo da nossa sociedade, e as redes sociais são um reflexo fiel, um scan muito fiel do que é e de como se comporta a nossa sociedade, as redes reproduzem esse grande fla-flu, né, que permeia todas as discussões atuais. E não só elas reproduzem, como elas amplificam essa polaridade, multiplicam. E junte-se a isso o fato de que todo mundo fica sempre muito mais corajoso por trás de um arroba.
Fato. E aí a gente tem essas novas gerações, a geração Z, essas gerações nascidas ali nessa virada dos anos 2000, que têm a ilusão, nitidamente, de que basta lacrar nas redes sociais para fazer a diferença no mundo. Tanto faz o que você faz na sua vida prática, tanto faz o que você objetifica dessas críticas, o importante é você lacrar, o importante é quanto aquilo engaja, né? A imprensa, senti falta de um aplauso, achei que viria... Mentira. Obrigada. A imprensa e os formadores de opinião fazem campanha massiva, não sei se por convicção ou por conveniência, ou pelos dois, pró-progressismo, pró-wokeismo, pró-identitarismo, promovendo tudo, todas as discussões eles reduzem a uma discussão de nós contra eles, de bem contra mal, esquerda contra direita, e assim eles criam uma legião de vítimas do sistema, que usam, muitas vezes, a sua condição de gênero, raça e classe para justificar reveses pelos quais todos passamos na vida. Porque todo mundo se frustra, todo mundo recebe não, todo mundo é ignorado, todo mundo é cobrado pelo chefe, todo mundo recebe bronca de chefe, todo mundo tem pressão no trabalho, né? Não tem a remuneração que julga merecer. Porque a vida é assim, e a vida não é justa, mas, de repente, tudo vira culpa do gênero, tudo vira culpa da raça, etc, etc, etc. E ai de mim, se eu ousar, como já usei e me ferrei, falar sobre isso nas redes sociais, sem começar a minha análise com a frase clichê, que é: reconheço o meu lugar de privilégio sendo branca, cis e hétero. Mas, você não começa assim... É cancelamento certo, meus queridos, e eu já passei por 3, eu tenho lugar de fala. Bom, a verdade é que expressar, como já foi dito aqui brilhantemente pelos meus colegas, expressar qualquer opinião contrária à linguagem neutra, por exemplo, que seja a linguagem neutra, que é uma coisa que mexe com a vida de 3 pessoas, virou crime. Crime. Questionar a cartilha de palavras supostamente racistas, denegrir, criado mudo, que já se provou N vezes que não tem nenhuma origem etimológica racista, te torna fascista. Barbie fascista, eles dirão. Barbie fascista, o quê? Coloca no Google, Mônica Salgado, Barbie fascista. Tem até artigo da Folha, fizeram um artigo na Folha de São Paulo, em minha homenagem à minha colega Marilis Pereira Jorge. Me prestou essa homenagem. Me chamando de Barbie fascista, eu tive que botar Barbie fascista nos filtros do Instagram. Qualquer pessoa que comentar nos meus posts Barbie fascista não vai aparecer, porque eu era bombardeada com esse xingamento. A verdade é que ser de direita hoje no Brasil é crime hediondo para essa turma, inafiançável. E o cenário de hoje, resumidamente, é, como vocês já sabem, uma minoria muito barulhenta, intimidando uma maioria silenciosa. Uma maioria... Uau! É uma maioria, mas é uma maioria silenciosa, mais discreta, menos bélica, que muitas vezes não se posiciona nas redes sociais porque está simplesmente seguindo a sua vida offline, né? Enfim. E é aí que começam os nossos problemas, muitos deles, porque o medo de ser alvo dessa galera vai nos apequenando. Quem nunca se censurou, ou se autocensurou? Quem nunca deixou... Gente, eu recebo direto comentários dos meus colegas jornalistas ou de gente da moda, que também é uma área majoritariamente, quase que 100% progressista, de pessoas falando assim, eu queria comentar no seu vídeo, mas eu não posso. Porque eu sei que as marcas vão ver, e aí eu estou correndo um risco, vai doer no bolso, você me desculpa, mas eu não posso. Mas no privado fazem, né? Então a gente vai perdendo o ânimo de se manifestar, porque são tantos riscos perto de tão poucos possíveis benefícios que automaticamente a gente se cala. Para que vai arranjar sarna para se coçar, gente? Ninguém quer cutucar a onça woke de vara curta, porque é um puta saco e aquilo transtorna a tua vida. Né? Só que o problema o silêncio dessas pessoas é um quem cala consente muito perigoso, porque, na real, não é um quem cala consente. Né? A pessoa não está consentindo, ela está se calando, porque ela está se resignando por medo, por preguiça, por autoproteção, por conformismo. Né? Então, são inúmeros exemplos, gente. Talvez o mais emblemático, um que certamente rodou nos últimos meses, do qual vocês certamente ouviram falar, que é o caso da Disney.
uma gigante do entretenimento que está passando por trimestres extremamente desafiadores. Ali os acionistas estão reclamando, claro, porque abraçou, como poucas empresas globais, a cultura woke. Então, personagens icônicos de filmes são completamente remoldados para atender ao identitarismo. As cartilhas tem muitas cartilhas internas, outro dia, inclusive, viralizou uma, cartilhas internas de expressões proibidas que são coladas nos murais da empresa, linguagem neutra, etc, etc, etc. Mas aí, vejam vocês, o público não comprou. O público não comprou, os filmes estão, ano após ano, dando prejuízo. E o público médio, gente, que é a maioria, que está solenemente sendo ignorado pelas marcas, porque a gente está falando aqui, a gente falou de imprensa, a gente falou de uma série de instituições, mas a gente esquece que as marcas, né, e a publicidade também tem uma posição central nessa catequização do público, né? Também refletem de uma maneira muito potente o que é a sociedade. Então, como é a minha área de atuação, porque estudo marcas, eu vejo esse público e essa fatia, essa metade do público consumidor sendo solenemente ignorado. Não existe campanha para essa galera. Todas as marcas, todas as campanhas de grandes marcas, eu poderia citar muitas. Eu sei porque tento vender um evento e eu sei o quanto é desafiador. Não querem, é só evento de diversidade. Não, mas tem diversidade no meu evento. Não, mas não é um evento de diversidade. Para a gente não interessa, porque agora a gente vai só apostar nisso. Bom, pode subir o TP? Assim que essas pessoas médias e silenciosas que estão sendo ignoradas, mas que começam agora, e acho que essa galera reunida aqui é muito a prova disso, começam a acordar, né? Porque a gente, obviamente, respeita o próximo e a opinião do próximo, mas sem que o próximo enfie goela abaixo a sua visão de mundo e declare o que você tem que aceitar ou não. Se não é preconceituoso, fascista, intolerante, blá, 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 blá. Bom, eu sinto, felizmente, que essa galera, sinto nas marcas, sinto nos feedbacks das redes sociais, sinto nos feedbacks dos meus vídeos, que essa galera está acordando, porque ela entendeu que é voz, que é maioria, pode não fazer tanto barulho, mas ser maioria tem o seu valor. Isso é muito relevante. Bom, e se as marcas não conseguem enxergar isso por si só, gente, por medo ou por empáfia, cabe a nós temos um papel também importante para mostrar isso a elas. Bom, poderia ficar o dia inteiro aqui denegrindo algumas marcas que me deram esses feedbacks recentemente, seus departamentos de marketing compostos por crianças recém-formadas, né? Gente, se os donos das marcas soubessem nas mãos de quem eles colocam seus marketings, é uma galera lacradora que defende sororidade, mas não consegue responder um WhatsApp. Estão sempre ocupados. Os alecrins dourados são os únicos ocupados, né? Enfim. Bem, pode passar. Estamos encerrando o tempo esgotado, já está piscando aqui faz um tempo. Bom, eu acho que é isso, encerrei. Acho que, desculpa se me alonguei, mas consegui 4 aplausos, ou seja, já saio daqui com a sensação de dever cumprido, quase te bati. Me dá mais um fórum. Me dá mais um fórum. Não sou competitiva, não. Gente, quero agradecer a atenção, o carinho de vocês. Fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui. Nem acreditei. Então, assim, estou me achando. Obrigada. Obrigado, Mônica. Marcel, agora a palavra está contigo. Boa tarde. Pessoal, primeiro, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Tem um amigo holandês, toda vez que eu pergunto para ele, tudo bem? Ele responde em holandês, meestal wel, que significa mais ou menos assim, Marcelo. Em geral, sim.
A maior parte das coisas estão indo... Porque aquela cultura holandesa de... Né, você ter filhos agora morando na Holanda, de não demonstrar tanto otimismo assim de saída. E eu prefiro ser mais otimista. Eu digo, não, está tudo bem, eu não estou preso. E é muito bom estar aqui no Fórum da Liberdade de novo, e ainda mais compartilhando, Richard, esse painel com, nossa, o Maltache também, a Mônica, o Marcelo, brilhantes exposições aqui. E principalmente é bom estar aqui, Fernanda fez um discurso ontem memorável, porque a gente circula, estou há 20 anos agora frequentando o Fórum da Liberdade, há bastante tempo eu sei, os cabelos brancos que começaram a surgir com a posse do Lula, mas tem gente que acha que é diferente. Não negam. É muito bom, Fernando, porque a gente está aqui, a gente conversa com o pessoal, a gente encontra aí o Dr. Jorge, que está aqui na frente, está para conversar, né? E para não mencionar tantos, mas o Renato Malcom, o William Ling, encontrei os dois ontem à noite também, a gente está aí o Paulo Webel, o Hélio Beltrão, estou vendo o Sonderman, quem mais? Rodrigo Marinho, Daniel Randon, logo aqui. Tantos ex-presidentes, o Michael Schallenberger, o Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. O Rodrigo Constantino. Ele não está aqui, gente. Ele não pode estar aqui. Alexandre de Moraes cassou o passaporte do Rodrigo Constantino, bloqueou todos os seus bens no Brasil e ele, jornalista, está hoje exilado nos Estados Unidos. E aí eu quero começar a minha apresentação para falar um pouquinho, e depois eu saio dela, mas só para fazer uma breve exposição aqui sobre a democracia tutelada que nós estamos vivendo hoje pelo Estado, e esse termo foi cunhado pelo meu colega parlamentar da oposição, que esteve aqui ontem, Rogério Marinho, com quem falei há pouco, até para perguntar, de onde você tirou esse democracia tutelada, você pesquisou em algum livro, alguma coisa, surgiu de alguma leitura, entrevista? Não, é porque o Lula veio com a tal da democracia relativa, eu disse, ela não é apenas relativa, ela é tutelada também no Brasil. E aí estou passando a usar esse termo, e ele também pediu para deixar um abraço, ele já estava chegando em Mossoró, com certeza não para estar no mesmo lugar onde saíram aqueles fugidos que foram recuperados agora, mas eu falei com ele por telefone há pouco, e ele pediu para deixar um abraço a todos, que ele saiu daqui muito motivado, tanto pela qualidade do evento, como pela faixa etária, com todo o respeito aos outros mais antigos e frequentadores há mais tempo, dos participantes desse evento aqui. Ele saiu muito satisfeito e muito feliz, isso me deixou também muito contente como membro da oposição no Congresso Nacional, ver alguém que está na oposição lá, lutando como a gente está lutando, saindo daqui motivado, e não o contrário. Mas pode passar aí, só para passar bem rapidinho o que está acontecendo no resto do mundo, a gente vê que, por exemplo, na Venezuela, onde é que eu passo? Tem um negocinho para passar aqui, ou qual que é a... Eu acabei me esquecendo de pedir, ou de... Eu mesmo que passo aqui, né? Tudo self-service, vamos lá. O verde aqui, né? Imprensa e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Gosto muito dessa frase do Milor Fernandes, né? Porque ele demonstra que a oposição ao poder, não só ao governo, né? A imprensa está aí para fiscalizar, está aí para acompanhar com ceticismo. Mas o que a gente tem visto em vários países? Venezuela, mais de 20 jornalistas sofrem prisões arbitrárias, peritos da ONU alertam sobre ataques a jornalistas e sociedade civil. Nicarágua, o maior jornal da Nicarágua, retira todos os funcionários do país por perseguição do governo Ortega. E Ortega aumenta cerco a jornalistas lá no país. Lembram que durante a eleição a gente não podia falar isso, graças a Deus agora a gente pode. O Alexandre de Moraes, na época, proibiu que a Gazeta do Povo censurou o jornal porque a proibiu de dizer que Lula era amigo do Ortega. Veja só que absurdo, não podia, qual que é a palavra que não pode usar? Denegrir, na verdade, se falar difamar o candidato Lula, sua santidade. Mas está ali ele, ó, com seus amigos também, o ditador cubano, e lá o Human Rights Watch, não é novidade para ninguém, denuncia a perseguição de Cuba contra artistas e jornalistas. Quem diria, também na Rússia, né, o tribunal russo tornou ilegal o sindicato de jornalistas do país, e os dados do Observatório da Democracia mostram piora da liberdade da imprensa na Rússia.
Mas e o Brasil? Como nós estamos com a nossa desordem atual e os retrocessos que estamos vivendo? É importante lembrar da linha do tempo. Nós começamos justamente com o ataque à imprensa. Essa situação da criação do inquérito das fake news, o inquérito em si é fake, foi chamado pelo ministro Marco Aurélio Mello inicialmente de inquérito do fim do mundo, porque nele supostamente caberia tudo. Hoje acho que ele mesmo concordaria, na verdade é do fim do mundo, porque a gente não sabe quando vai acabar, né? Começou com a censura da revista Cruzoé. Depois, em 2021, claro que houve muitas coisas no meio do caminho, seria expletivo falar demais aqui, a prisão do Daniel Silveira por crime de opinião. O Telegram, vocês lembram disso? Em março de 2022, foi derrubado no Brasil. Houve bloqueio de contas e redes sociais de empresários e bloqueio em redes sociais de parlamentares, ferindo de morte, sim, de morte, a imunidade parlamentar e o nosso direito como deputados federais que somos, aqueles que foram bloqueados ou censurados, de nos manifestarmos. E conseguimos derrotar a votação da urgência do PL da censura em 2023, não apreciando-a, mas pelo movimento popular evitando que fosse ao plenário, mas hoje, lamentavelmente, vemos que o próprio TSE está fazendo essa regulação, ou a fará, porque decidiu fazê-la por regulação, Hélio Beltrão. Olha só os tempos que nós vivemos. E lá naquela época começou a perseguição pelo STF, só para demonstrar alguns dos nomes e faces aqui, vamos citando-os um a um. Nós tivemos o caso do Thiago, pulou aqui para o Guilherme Fiuza por algum motivo. O Guilherme Fiuza, redes sociais suspensas por ordem judicial, acusado de disseminar supostas fake news. Rodrigo Constantino, incluído no inquérito fake news, cara com quem eu convivi aqui, todos nós assistíamos aqui no Fórum da Liberdade, veio quantas vezes aqui para Porto Alegre, hoje está inclusive sem passaporte com suas contas bloqueadas. Tiago Pavanato, a AGU, a Advocacia Geral da União, ou seja, um órgão do Executivo, agora está também se miscuindo na censura no Brasil. Alan dos Santos, incluído no inquérito das fake news, investigado por opiniões sobre a atuação do STF, teve a prisão preventiva decretada no Brasil, mas está nos Estados Unidos hoje, já teve 37 contas suspensas no Instagram. O caso do Alan é interessante porque os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião. Por quê? Porque pela lei americana e pela Constituição não existe tal crime de opinião e nenhum cidadão pode ser extraditado por tal motivo. Eu fico imaginando o pessoal aí que está no Ministério da Justiça, que era do Flávio Dino até pouco tempo, agora com o Ricardo Lewandowski e Ricardo Gomes, tendo uma conversa com a turma dos Estados Unidos e o povo americano tentando entender essa maluquice aí de querer extraditar alguém por ter criticado, seja de forma justa ou injusta, educada ou maledicente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é o contrário, como eu disse há pouco. O governo não deve monitorar o cidadão, é o cidadão que deve monitorar o governo e o governo deve satisfação ao cidadão, sempre. E essa é a verdadeira ordem das coisas, mas o que nós estamos vendo aqui é mais um jornalista como Paulo Figueiredo, que também não pode sair lá dos Estados Unidos, com quem me encontrei recentemente, Caco, em Washington, quando falamos sobre a situação diante do Capitólio da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Temos ainda o caso do jornalista português, que foi barrado aqui na entrada no Brasil, depois liberado, que teve que responder sobre vacina, sobre STF, sobre coisas que você não deve satisfação à Polícia Federal. Muito antes, pelo contrário. Trabalhando como jornalista, ainda perguntaram se tinha, Marcelo, visto de trabalho para entrar no Brasil. E, por fim, nós temos as prisões de jornalistas presos aqui por Alexandre de Moraes, um deles por supostamente ter provocado o povo e outro sabe-se lá por quê, Oswaldo Estáquio e Jackson Rangel. Para finalizar essa parte da imprensa, nós temos a questão do Monark, que hoje também está vivendo fora do país, está nos Estados Unidos, e as redes sociais mesmo consideraram a decisão de Moraes como censura de conteúdo lícito, e o caso da Jovem Pan.
teve a cobertura eleitoral feita pela emissora restringida, foi proibida de falar sobre a situação judicial do Lula, teve multas pesadas para emissora e jornalistas caso descumprissem a ordem, e a emissora acabou tendo que fazer autocensura e anunciou o que tinha de fazer para o seu corpo profissional, proibindo seus funcionários de chamar Lula. Vejam só que fake news de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. Passa o vídeo aí. A Jovem Pan lança um comunicado a seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula é chefe de organização criminosa. Boa! Que bom que vocês aplaudiram, minha advogada sugeriu não passar o vídeo. Pessoal, as grandes perguntas que nós precisamos fazer sobre essa situação que nós vivemos no Brasil, passado esse lindo momento de euforia, e referindo-nos a esse poder da mordaça, e quero mais uma vez fazer menção aqui ao Michael Schellenberg, não sei se ele está aqui, Michael está aqui? Não? Não? Ele deve estar fazendo um talk show aí fora que ele estava fazendo antes. Mas ele merece, junto com Eli Vieira Júnior, está aqui? Não? Está onde ele levantou lá? Vocês merecem, junto com Davi Agap, a maior salva de palmas por estar fazendo o trabalho. Fica de pé, é isso aí. Por estarem fazendo um trabalho sério de investigação jornalístico que tanto tem feito falta no Brasil em geral, mas vocês estão suprindo esta falta sobre os Twitter Files e o que está acontecendo no Brasil, que inclusive me atingiram. Eu não quero entrar muito no meu caso, nem tanto tempo tenho ainda para isso, mas é absurdo nós vemos, não apenas o governo solicitando informações suas, de vocês, de cada um daqueles que são monitorados porque usam uma determinada hashtag ou porque estão postando algum tipo de informação, solicitando informações dos DMs que vocês trocam entre outras pessoas, porque é sobre isso que a matéria trata, e pior, com empresas, pelo menos é o que revelam esses Twitter Files, por meio de seu corpo jurídico, como Google e Meta, dando essas informações sem ordem judicial para o governo. Isso merece uma grande vaia do povo brasileiro, porque não dá para tolerar que nós tenhamos, além de ditadores no país, ou de um tirano que acha que pode fazer tudo, e lamentavelmente tem feito muito, ainda termos aqueles que estão colaborando com o regime quando deveriam justamente defender a liberdade de expressão, porque nasceram para fazê-la ser respeitada. E as três perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos nesse momento é: o que é esse poder da mordaça? Para que serve esse poder da mordaça? E como nós vamos superá-lo? Eu vou ler um tweet aqui, não vou dizer o autor, mas é de 10 de outubro de 2018. Faz quase 6 anos, Ricardo. Me ajuda aí. Diz o seguinte o tweet:
Reclamar das urnas eletrônicas é fácil. Quero ver sugerir a extinção do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou propor o fim de mais essa excrescência brasileira. Tribunal Eleitoral que caça prefeito, mas não caça chapa Dilma Temer. Que se reúne às escuras para apurar votos. Que tem ministro que lê cartinha da ONU e usa para embasar a autorização para presidiário concorrer. Tribunal que planeja o processo eleitoral, organiza, executa, apura os votos e é a própria instância auditora, coisa de ditadura, não de país democrático. Tribunal cujos ministros são indicados por políticos. Repetindo, o problema maior não são as urnas, é a própria existência do TSE. Eu quero fazer uma pergunta, Ricardo. Dá para fazer esse tweet hoje de novo? O autor é Marcel Van Hatten. E eu quero dizer isso porque eu posso até nem concordar com o Marcel Van Hatten de 10 de outubro de 2018, eu posso ter uma opinião diferente, eu posso ter uma opinião igual, não importa. Em 2018, Marcelo, eu podia dizer isso no Brasil. Hoje, desculpa, mas se você aplaudiu, sinto muito. Está complicada a coisa, e isso é, respondendo a primeira pergunta sobre o que é o poder da mordaça, este é o poder da mordaça, é o poder de nos fazer autocensurar as nossas opiniões, as nossas palavras, ainda que sejam profundamente erradas, horríveis. Como disse ontem Fernando Schiller, que ele é a favor de que até as ideias erradas, aliás, essa essência da liberdade de expressão, possam ser divulgadas para conhecê-las, eu digo que até mais do que aquilo que ele disse, eu quero saber quais são para combatê-las olho no discurso e com a verdade, e não ser surpreendido sorrateiramente por alguém que pensa um absurdo e implementa sem anunciar. Este é o poder e é isso. É assim que se responde a primeira pergunta, o que é o poder da mordaça. A segunda pergunta, para que serve o poder da mordaça? Ah, para que serve? É claro, é para que a verdade prevaleça e as mentiras não se espalhem. Quando ocorre a censura, Gustavo, que é best-seller agora, depois do Fórum da Liberdade, se já não era, já vendeu bastante, Gustavo? Mostra o livro aí. Nem propaganda fez aí, ó. Ó. Depois da fala aqui... Oi? Sessão de autógrafos depois lá fora. Depois tem sessão de autógrafos, é. Para que serve? A primeira vítima da censura nunca vai ser a mentira, vai ser a verdade. Vai ser a verdade. E a censura, ela serve para manter o status quo, para evitar que novas ideias que desafiem o poder possam surgir e se sagrar vitoriosas. Digo mais, não fossem as redes sociais, eu não estaria aqui hoje. Fui candidato a deputado estadual em 2006, fiz 11.656 votos. Em 2010, 14.068 votos. Muitas pessoas não sabem disso. Em 2014, finalmente, precisava em torno de 35 mil para ser eleito. Recebi 35.345 votos. Fiquei na primeira suplência por 351, foi por ali. Mas assumi como deputado estadual. E sabem por quê? Porque naquela época estourou o WhatsApp, estouraram as redes sociais, nós estávamos vivendo um momento em que a campanha barateou e as velhas oligarquias políticas brasileiras não tinham mais tanto poder de comunicação como tinham no passado. E o que querem fazer com o combate às redes sociais e às disseminações de fake news, como dizem, é calar a voz do povo que hoje está sedento por participar da democracia e da política como nunca antes. E por isso, para concluir, eu digo como nós superamos isso e tento responder para vocês, continuando a falar. Se preciso gritar, mas jamais parar. Muitos me perguntam, num momento em que temos dificuldade na Câmara, apresentamos a CPI do abuso de autoridade e queremos que seja instalada logo. Apresentamos um projeto de lei para que o TSE pare com essas iniciativas legislativas e vamos trabalhar para que ele prossiga.
temos tratado de levar pessoas às ruas em manifestação, o que é fundamental. Mas quem critica um parlamentar por supostamente apenas estar falando, não entende talvez que o parlamentar tem como principal função, Tiago Albrecht e Felipe Camozato, falar, expor, se insurgir, se indignar, porque no momento em que pararmos de falar, fomos derrotados. E este momento para mim só virá o dia que eu estiver, como se diz em inglês, 6 pés abaixo da terra, porque eu continuarei falando até o fim, e tenho certeza que todos vocês vão continuar e falar cada vez mais sobre essa situação, para que não só o Brasil, mas o mundo saiba que nós vivemos sim hoje numa ditadura, mas nós queremos democracia, Estado de Direito e, sobretudo, liberdade. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, Maltache, Mônica. Vamos passar agora para a parte das perguntas, ou como os jornalistas gostam de falar, do pinga-fogo. Lembrando ao público que a gente tem o QR Code ali para fazerem as perguntas, também mandarem aqui para nós. Vou começar com uma pergunta geral, e quem se sentir confortável em começar, por favor. A censura e a mordaça, como todos vocês falaram, é algo muito ruim. E uma consequência disso é a autocensura. Quando isso ocorre, mostra que a nossa liberdade de expressão já está comprometida e ameaçada. Como você se sente nos dias atuais no Brasil? Se sente controlados cada vez mais por medo de retaliação? Como eu me sinto hoje? Eu estou super bem, não estou preso. Pessoal, é aquilo que eu disse agora há pouco. Na verdade, todos nós, de certa forma, estamos sendo monitorados. E não necessariamente pelo TSE, que é o abuso dos abusos, ou pelo STF, mas inclusive por pessoas próximas, pessoas que estão em volta. Não é só, aproveitando o momento da fala da Mônica, que tratou muito bem da questão do wokeismo, não é só o poder constituído e institucionalizado. Nós temos a censura praticada também por uma ideologia que se coloca hipocritamente como a moral, como a correta, como a... E aí eu acho que tem um tanto a ver também com o atual declínio da razão de muitas pessoas de acreditar em alguma coisa superior, fora, e aí acabam se fixando nessas ideologias como o wokeismo. E temos também a censura das próprias redes. É importante lembrar isso. As próprias empresas, hoje, que controlam as redes sociais, estão fazendo censura nas plataformas. Então, hoje, sim, todos nós, de certa forma, nos sentimos acuados, sentimos que devemos falar menos do que poderíamos dizer, mas, ao mesmo tempo, é o grande objetivo de quem censura te calar. E se você se calar, você dá a vitória mais rapidamente para eles. Então, é uma situação difícil, mas como eu tenho repetido muito, o medo pode te dar 2 caminhos. Um é o da paralisia, e muita gente se paralisa logo e fica quieto. E o segundo é o da coragem de enfrentá-lo. Alguns, depois de um tempo paralisados, passam a ter coragem de enfrentar. O que eu chamo todos vocês a terem é a coragem de enfrentar o medo e não se calarem para dar vitória tão fácil para esse povo aí, porque eles não podem vencer. Você falou da censura das redes sociais, isso é nítido. Eu sempre falo que as redes sociais são como se a gente está trabalhando, eu que trabalho 100% com redes sociais e garanto que muitos de vocês, profissionais liberais, enfim, todo mundo precisa da visibilidade das redes sociais para passar a sua mensagem, vender seu produto, seu serviço. E eu sempre digo que a gente trabalha para um chefe cujas regras a gente não conhece,
com zero transparência. Então, a questão da distribuição do conteúdo é real, a questão da parcialidade dos algoritmos é real. Quantas vezes você sente que o Instagram não entrega um conteúdo, você está à mercê dos algoritmos cujas regras você desconhece. Muitos desses jornalistas que você citou e muitos outros que eu sigo também passam por um processo chamado shadow ban, né? Você é banido, de modo que, quando a pessoa busca o seu nome, ele não aparece. Então, quer dizer, você entra lá na última lista da busca, por mais que você seja verificado, ou seja, você impede totalmente que as pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. O conteúdo desaparece do feed das pessoas. Isso tem acontecido com muita frequência. Marcelo ou Baltachi querem complementar alguma coisa? Não, eu acho que obviamente que existe uma restrição, não é nova, sempre aconteceu, talvez agravada agora pela cultura do cancelamento. Aliás, li hoje ainda, eu recebi ontem o livro, né, do Pensadores da Liberdade, Fernando, eu acho excelente publicação, assim, comecei a ler rapidinho, acho que um artigo do Pedro, sobre cultura do cancelamento, do Pedro Nova, desculpe até a falha de não saber o sobrenome de cabeça aqui, mas excelente artigo, recomendo, já vi que tem outros muito bons sobre a cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento é uma praga que leva as pessoas a se autocensurarem. A Mônica mencionou isso também, independentemente do seu espectro político, do seu pensamento ideológico. A realidade, e eu tenho feito esse alerta em diferentes oportunidades, é que o fato de se cancelar alguém ou de se censurar alguém por um decreto, por uma lei, por uma decisão arbitrária, não vai impedir nunca a manifestação. Na hipótese mais restrita, ela vai vir na forma de ressentimento e rancor e que vai desaguar numa urna ou vai desaguar num conflito social, quando não há eleições ou não há eleições livres. Então, isso é enxugar com gelo e que, na minha opinião, acaba produzindo um efeito contrário àqueles que pretendem cancelar, seja da forma que for. Só para complementar rapidamente, que assim, o cenário que parece, né, que está se desenhando, é que o caminho não é só simplesmente aquele cancelamento, que vem um monte de gente em cima de você e tal, e realmente é desconfortável enfim, causa um efeito silenciador de autocensura. E também não é o que seria apenas um segundo estágio, que é a pessoa tentando causar o silenciamento e a censura pela carestia, né? Então, ela, além de ir contra você, ela vai no seu empregador, aí vai no fornecedor do seu empregador, vai no empregador da sua família, vai no fornecedor do empregador de alguém da sua família. Quer dizer, busca mapear toda uma rede de contato para impedir que você se sinta livre para emitir aquela opinião. Mas, voltando para aquela história da perversão da moralidade, e considerando-se que o objetivo é a realização de uma determinada visão de mundo, por que não usar esses instrumentos para alcançar isso? Então, o que a gente tem visto é isso se alastrando. Então, por exemplo, além de você ter esse cancelamento descentralizado pelas pessoas, daqui a pouco o banco comprou uma base de dados com as suas opiniões e aquele banco vai recusar abrir uma conta para você. Você não está do lado certo da história, você não está do lado do bem. Daqui a pouco você não pode ir num restaurante ou contratar determinados serviços porque você foi no seu sistema de crédito social, no seu sistema de computação e controle da sua reputação, você está do lado certo da história. Então, por que eu vou permitir vamos dizer, a vida e o provimento de recursos para alguém que está indo contra o que eu considero a moralidade correta? Então, assim, tem que tomar cuidado porque o cancelamento, a autocensura, ela tem esse aspecto mais meio jovial, de impetuosidade do jovem falando mal do outro no Twitter, mas existe também esse aspecto bem mais tirânico e distópico, né? Você sabe que eu lembrei de um episódio de Black Mirror que mostrava exatamente isso. Olha lá, profetizando. Sim. Bom, nosso tempo está um pouquinho apertado, eu vou fazer uma última pergunta a todos, que os jornalistas gostam de falar bastante, daí a gente estendeu um pouquinho
o painel, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para cada um, mas eu vou fazer uma geral, 2 em 1 aqui. Em países em que a liberdade de expressão é limitada pelo governo, como está acontecendo no Brasil e como em outros países que o Marcel trouxe na apresentação dele, como vocês sugerem que os cidadãos lutem pelos direitos de se expressar sem comprometer sua segurança, com medo de serem presos? E diante desse aumento de discurso de ódio que a gente vê hoje em dia e da polarização política, como podemos promover um diálogo construtivo sem restringir a liberdade de expressão também? Posso começar? Por favor. Bom, aí talvez pela minha condição de ter sido presidente do Fórum Mundial de Editores, hoje eu sou membro do Comitê Executivo da Associação Mundial de News Media. Eu já tive em algumas situações internacionais, tive numa missão, eu chamo de missão suicida, uma missão para a defesa da liberdade de imprensa, junto com o Chaves, no gabinete do Chaves. Eu fui expulso do gabinete do Chaves, literalmente expulso, junto com mais 2 colegas, numa missão em defesa da liberdade de imprensa na Venezuela. Eu sou pessoa não grata em Cuba, depois de uma série de reportagens que eu fiz para Zero Hora falando da crise cubana, com o fim da mesada soviética. Tive já com o ex-presidente preso hoje da Malásia também, que ameaçava a liberdade de imprensa na Malásia. Em todas essas circunstâncias, tive na Rússia 3 vezes, na União Soviética, depois na Rússia, todas essas circunstâncias, elas, mais dias, menos dia, elas vão desabar, elas tendem a desabar. Em algumas partes do mundo, onde nunca houve uma cultura democrática, eu acredito que, infelizmente, vai demorar mais. E aqui, especialmente, China e Oriente Médio, onde não há essa cultura democrática tal como nós a conhecemos. A percepção do valor da democracia liberal, digamos assim, vai demorar mais. Os controles são muito mais intensos. Nós estamos vendo hoje na China se utilizar controles de tecnologia que dificultam ainda muito mais qualquer comunicação. Mas é inevitável que o desejo da liberdade vai emergir. Na Venezuela, neste momento, infelizmente, emergiu com a fuga, né, com a imigração, a maior número de refugiados proporcional na história recente, maior do que na guerra da Ucrânia, mas que essas pessoas no exterior começam a exercer pressão para dentro. É isso que acontece, é o que está acontecendo de alguma forma também na Nicarágua, onde todos os veículos de comunicação foram banidos. Né? Nós acabamos de escolher o Carlos Chamorro, editor nicaragüense, como vencedor do Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa. Interessante, perseguido pelo governo de Somoza, que era inimigo do governo de Ortega, e perseguido pelo governo de Ortega. Então, esse é a sina da imprensa. Mas, inevitavelmente, isto vai, nem que seja de fora para dentro, causar, mais dia menos dia, uma transformação social. Sou um pouco mais cético em relação a países que nunca sequer viram, como a gente no caso do Oriente Médio, uma nesga de liberdade. Mas aí a internet, enfim, aos poucos, essa represa vai rachando e as pessoas vão vendo, poxa, a vida pode ser diferente. Vão ver um filme clandestino, vão ver um vídeo no YouTube, vão começar, de alguma forma aquilo vai circular de mão em mão. Obrigado. Acho que tem um aspecto importante, Marcelo, é bom que a gente tenha um aliado como você, por exemplo, na NJ. Acho que nós precisamos ter também uma cultura maior de defesa das instituições não estatais, da liberdade de expressão, de imprensa, e não apenas, mas também os outros direitos e garantias fundamentais. Aqui, por exemplo, no Estado, nós também temos um grande parceiro, que é o presidente local da OAB, o Leonardo Lamacchia, mas, lamentavelmente, se nós formos ver o que está acontecendo em relação aos advogados também do 8 de janeiro, mas outros no Brasil, a OAB não nos representa. É um absurdo o que a gente está vendo acontecer. Então, respondendo à pergunta sobre o que cidadão pode fazer, e também a profissão, e vale isso para a classe de representação dos jornalistas, vale dos advogados, vale para todas as associações que representam os seus membros, elas, para mim, no momento em que nós estamos com o Congresso Nacional tão enfraquecido ainda, e eu espero que melhore em 2026, sobretudo o Senado, eu tenho dito isso muito, e nesse momento que está tão enfraquecida a democracia representativa no parlamento, são mais importantes ainda instâncias associativas ou representações
de profissionais, como é o caso da NJ e da OAB, e eu espero sinceramente que a OAB Nacional mude de fato de rumo, porque chegou a mudar um pouco, teve a última reunião nacional, a conferência, mas ainda está muito longe, na minha opinião, de ser uma representação que faça jus à história da Ordem dos Advogados do Brasil, como também outras entidades associativas no país. Só complementando o que o Marcel falou, tinha pensado exatamente nessa questão das instituições, e é muito interessante porque, por exemplo, quando teve esse avanço da nova direita, né, o Trump, Brexit, Bolsonaro, etc., é impressionante a capacidade de reação da esquerda. Eu acho que assim, no primeiro dia eles abriram 50 observatórios do fascismo, 15 centros de estudo sobre a extrema-direita, 200 livros publicados sobre o avanço do populismo de direita. Quer dizer, é uma força que você até entende, às vezes a pessoa nem é ligada à esquerda diretamente ou ao progressismo e tal, mas a força que isso entra no ecossistema da informação e com a legitimidade dessas instituições todas, a pessoa, até por uma questão de humildade, ela põe em dúvida aquilo em que ela acredita. Ela pensa assim, pô, será que está todo mundo errado? Todos esses observatórios, todas essas universidades, todos esses organismos internacionais, esses think tanks, não sei o quê. Então, uma maneira que deveria ser pensada para quem atua nessa área, mais da política, mas do ativismo também, do terceiro setor e tal, seria uma reflexão de por que isso não acontece do outro lado e quais seriam as instituições, quer dizer, por que não há uma série de instituições estudando esse novo avanço da censura da esquerda, observatório da extrema esquerda, centro de pesquisa sobre a corrupção da esquerda, quer dizer, por que não tem a mesma coisa que é feita pelo outro lado? Então, eu acho que parte do problema é não termos essa reação. E se você comparar com os Estados Unidos, você vê que lá existe essa reação. Lá existem novos institutos, se não dá para reformar as universidades tradicionais que já estão corrompidas, eles estão criando outras universidades do zero. Então, assim, você vê o início de uma reação que no Brasil a gente precisaria ver também. Obrigado. Vou voltar a uma das suas perguntas, que você colocou, talvez em outras palavras, como vencer o medo de se posicionar, né? E eu sempre fico pensando que, claro, que a gente quer celebrar a diversidade de opiniões, é claro que dentro de um cenário macro democrático isso é importante, isso é necessário, mas eu sempre me pergunto, na pequeneza da nossa vida cotidiana, nós, seres humanos, temos muita dificuldade de lidar com... A gente não consegue nem seguir quem pensa diferente sobre o campeão do Big Brother. Irrita. A gente não aguenta, porque cansa o cérebro. É tão reconfortante a gente ver as nossas opiniões ecoarem naquelas pessoas que a gente segue. Então, eu acredito que muitos de vocês também operam dessa forma, né? A gente adora criticar e a gente adora dizer que há pouco espaço para o diverso, mas a gente quase também não tolera conviver com o diferente. É muito irritante seguir pessoas. Eu tenho certeza que vocês dão um follow, porque a gente não... É chato e é cansativo. Né? E é contra a nossa natureza a gente ser sempre ali, enfim, exposto ao tão diverso e divergente. Eu não sei vocês políticos que já têm uma casca, que eu acho que vocês são imunes a esse tipo de irritação, mas nós, pobres mortais, eu acho difícil. Então eu pergunto para vocês, claro que a gente tem que celebrar essa diversidade, mas se a gente não consegue praticar ela na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos assuntos, vai ser muito difícil a gente avançar no cenário macro, né? Bom, quero agradecer mais uma vez, Mônica, Maltache, Marcel, Rec. Infelizmente, nosso tempo esgotou, a gente teria várias perguntas da plateia também, mas muito obrigado. Lembrando que tem a sessão de autógrafos do Marcel e do Maltache, logo na sequência, ali na nossa sessão de autógrafos lá fora, os livros estão lá à venda também. Muito obrigado, pessoal.